Olá, meus amigos, minhas amigas, muita luz, muita paz a todos. É com grande alegria que nós estamos iniciando hoje uma nova série aqui pelo canal da Rede Amigo Espírita, em parceria com o canal do NEP Paulo de Tarso. Então, eu gostaria de deixar aqui já de antemão, logo no início dessa série, dessa proposta, o nosso carinho, nosso agradecimento ao grande amigo Zé Aparecido e também aí o nosso parabéns, o nosso estímulo por todo o trabalho que ele vem realizando de divulgação da doutrina espírita, os nossos votos de que esse trabalho possa prosperar, possa crescer cada vez mais. E é uma alegria fazermos essa parceria entre a Rede Amigo Espírita e o NEP Paulo de Tarso, em busca de estudarmos essa obra do Emmanuel, intitulada Calma, né? A gente quis escolher essa obra justamente tendo em vista não só as circunstâncias que estamos vivendo agora, mas de um modo geral, né, ante a dinâmica do nosso mundo de hoje, um mundo tão marcado pela velocidade, tão marcado pelas inúmeras distrações, né, pelos inúmeros chamamentos, convites que o mundo de hoje nos proporciona. Por vezes é difícil mantermos essa calma, essa serenidade que nos é imprescindível para que consigamos, de fato, avançar vida fora com o devido equilíbrio, com a devida serenidade, que nos propicia aí uma reflexão mais clara acerca da vida, das circunstâncias, um contato mais íntimo, mais estreito com a espiritualidade superior, pelas vias do pensamento, né? Da conexão mental. Então, tudo isso são fatores importantes para o justo aproveitamento da nossa encarnação, mas que num estado de inquietação, num estado de agitação, se nós nos deixamos levar por essa dinâmica meio que alucinante dos nossos tempos modernos, nós acabamos deixando de cultivar esse estado interior e tudo o que decorre disso, que é tão essencial assim para uma vida serena e para o correto, né, o melhor aproveitamento da nossa encarnação e de tudo que nos acontece dia a dia. Então, é sobretudo uma proposta para refletirmos acerca do impacto, acerca da influência do espiritismo, do consolador, que deve ser para nós também um pacificador em nosso dia a dia. Por isso, essa proposta que a gente vai desdobrando, né, capítulo a capítulo, começando hoje, logo pelo prefácio da obra. A gente já vai tecer algumas considerações aqui sobre o prefácio da obra, e a gente vai interagir aqui, na medida do possível, mas no final também do comentário, a gente vai dar uma lida aí nos comentários, nas possíveis dúvidas, e a gente vai trocando algumas ideias. Desde já, eu gostaria de agradecer, né, por aqueles que já estão presentes aqui, a Manuela, está aí no YouTube, uma querida amiga, o Rafael Papa também, querido amigo, a Débora, quem mais está aqui? A Elaine, a Edina, pessoal no YouTube, no Facebook também, o Ricardo, a Carita, a Bia, a Mariana Guedes, enfim, a todos o nosso abraço caloroso. Nesses meses em que estaremos juntos aí, todas as quartas-feiras, às 6h15, que a gente possa realmente acolher a semente de reflexão que Emmanuel nos propõe, para construirmos juntos esse estado de paz interior, para que, de fato, consigamos refletir, né, com mais clareza, com mais pureza, a luz que nos envolve a todos, luz do Criador que nos alcança a todos e que espera de nossa parte um espelho da vida, que é a nossa mente, como bem define Emmanuel logo no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, um espelho da nossa mente cada vez mais límpido, né, cada vez mais, digamos assim, planificado, a fim de que ele consiga refletir também a luz divina. É por isso que a gente até escolheu, né, como imagem, vocês viram aí na vinheta que a gente passou, a imagem de fundo, digamos assim, da série, um lago bem límpido, né,
bem pacífico, assim, justamente para ilustrar essa figura, que é a figura da nossa mente, que é esse lago muitas vezes agitado e que por isso impossibilitado de refletir as estrelas nos momentos de noite, nos momentos de sombra, como também impossibilitado de refletir a luz solar nos momentos de dia, nos momentos de claridade. A mente que alcança esse estado de paz e de harmonia, ela consegue refletir tanto no dia como na noite, isto é, tanto nos momentos de mais claridade, de mais facilidades na vida, ela consegue seguir refletindo a luz divina, sem se perder aí nas ilusões, sem se perder nas inquietudes, né, do apego às paixões, etc., ela consegue manter a reflexão da luz divina. E mesmo nos momentos de noite, ou seja, de sombra, de prova, de luta, a mente harmoniosa, a mente nesse estado de calma, ela consegue refletir a luz das estrelas. É o lago límpido que se faz esse espelho, né, de serenidade, de paz, de confiança, no qual os outros, as outras consciências, os outros corações poderão contemplar também essa luz das estrelas e se acalmarem, também se serenarem, porque é preciso pensemos, cada um de nós, na medida em que vamos estudando a doutrina espírita, no nosso papel de semeadores também, no nosso papel de influenciadores, no sentido mais profundo desse termo, nós todos estamos influenciando uns aos outros. Os nossos estados mentais se refletem naqueles que convivem conosco mais proximamente, e nesse momento do mundo de tamanha conectividade, esses estados mentais se refletem também mais à distância, né? A gente alcança uma influência ainda maior com aquilo que propagamos, com aquilo que divulgamos nas redes sociais, nas mídias, enfim. Então há uma responsabilidade do indivíduo consciente também no que diz respeito a isso. O seu cuidado com aquilo que ele gera no outro. Aliás, e aqui fica também a recomendação, né, para um estudo em paralelo, na medida em que formos acompanhando aqui o livro Calma, também o livro Pensamento e Vida, especialmente o capítulo 1, o espelho da vida, em que Emmanuel vai tratar dessas analogias que aqui estamos utilizando, né, da questão dos reflexos mentais, a importância de analisarmos para onde tem estado voltado o espelho da nossa mente, o que ele tem refletido e como isso tem alcançado os outros, porque nós também somos corresponsáveis por essa sementeira, né, ou por aquilo que alcança os outros, por aquilo que os outros venham a fazer a partir de influências nossas. Claro que cada um tem a sua responsabilidade intrínseca, mas também somos corresponsáveis por aquilo que modifica, né, pelas sugestões que imprimimos, que semeamos na mente e no coração de terceiros. Então, é um papel ou é uma reflexão que nos cabe enquanto espíritos que vamos cada vez mais nos tornando conscientes dos nossos papéis, dos nossos deveres perante a criação. Quanto mais se amplia a nossa consciência a partir do estudo, que é introjeção de luz interior, mais essa consciência esclarecida nos cobra, entre aspas, digamos assim, uma postura mais coerente com tudo quanto temos recebido. Então, mais se alarga para nós o entendimento do que seja o dever. E os deveres não só para conosco, o nosso caminho, nossos deveres para com Deus, mas também os nossos deveres para com o próximo, no sentido de amparar o próximo também em sua caminhada, né? Quem sobe na criação, diz Emmanuel, diz o apóstolo Paulo também, passa a ser devedor daqueles que ainda não têm encontrado esses recursos de modo também aí a auxiliá-los. Então, é mais ou menos essa a ideia que a gente tinha quando propôs essa obra. A gente já tinha proposto lá atrás, muito antes dessa crise, digamos assim, a gente já tinha proposto essa temática lá atrás, fomos, né, planejando quando daria certo para começar, e enfim, acabou que surgiu toda essa crise, né, toda essa dificuldade. A gente tinha planejado com o Zé começar a série um pouco mais adiante,
ali no início do segundo semestre, mas a gente pensou, então, dadas as circunstâncias, dada a importância de, nesses momentos, conseguirmos manter a calma, a serenidade, a gente propôs, então, adiantar a série, e aqui estamos para iniciá-la hoje com o prefácio. É uma série que vai ter 32 capítulos, se eu não me engano, né, mais o prefácio, então 33 episódios no total, e a gente vai preferencialmente aí fazer um episódio ou um capítulo por episódio. Se a gente perceber que em um episódio, né, no tempo que a gente tem, que é algo em torno de 40 minutos, 45 minutos, se a gente perceber que um capítulo não deu para ser trabalhado inteiramente em um determinado episódio, a gente pode até fazer em 2 episódios, estender, mas creio que vai dar sim para a gente trabalhar nessa medida, né, nesse ritmo de um capítulo por episódio. Beleza, pessoal? Alexandre aqui está pedindo para mostrar a capa. Como eu uso o livro no Kindle, deixa eu ver aqui se tem uma capa, né? Ó, a capa que estou tendo é essa aqui. Eu uso no Kindle, né? Então, o livro do GEM. Mas o livro se chama Calma, de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui as nossas reflexões, feita essa introdução, né? Apenas frisando, a gente está fazendo a transmissão aqui para o YouTube da Rede Amigo Espírita, para o Facebook da Rede Amigo Espírita, e depois esse episódio vai estar também disponível no YouTube do NEP Paulo de Tarso, nessa parceria aí que nós estabelecemos. Mas no momento estamos aí ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook da Rede Amigo Espírita. Então o prefácio se chama, ou intitula-se também Calma, né, o título que Emmanuel deu, e ele começa dizendo assim: agitações na Terra, tempos de transição, dificuldade de entendimento, impactos do progresso, conflitos de gerações. Então ele lista algumas das problemáticas que no tempo em que esse livro foi escrito estavam ali em voga, né? Como desafios, como experiências para aqueles que ali estavam vivendo naquele momento. Mas quando a gente lê isso aqui, qual é a sensação que nós temos? Que ele está falando absolutamente do nosso tempo. Porque essas problemáticas, ou essas dificuldades, esses desafios, de lá para cá, e o livro foi escrito em 1978, né, o Emmanuel assina o prefácio em 17 de novembro de 1978, geralmente ele assinava o prefácio quando já havia concluído a psicografia da obra. Então, embora tenha sido escrito em 1978, os problemas, os desafios que ele lista aqui são plenamente atuais, né? São os desafios que nós temos hoje ainda, que nos conclamam aqui a fazer esse esforço interior para aprendermos a lidar com eles. De certo modo, de lá para cá, poderíamos dizer que esses desafios, eles até se aprofundaram um pouco mais, porque eles fazem parte de um processo, né, de quebra de paradigmas. Como a doutrina espírita vai nos ensinar, especialmente ali a partir do advento do Consolador, né, desse retorno aí do Evangelho redivivo, dessa universalização do processo da mediunidade, com as vozes dos imortais conclamando a humanidade a um despertar, né, um despertar mais direto, mais claro para a realidade maior da vida, a realidade espiritual. A partir dali, dizem-nos os Espíritos e Kardec, se intensificam os processos de transição. Como aprendemos, os orbes no universo inteiro, eles estão alocados em determinados degraus. Os Espíritos, lá Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele nos apresenta uma divisão que não tem nada de absoluta, é apenas uma divisão didática. Ele vai apresentar lá mundos primitivos, de expiação e provas, mundos de regeneração, felizes, celestiais. Mas, enfim, dentro dessas classificações, nós temos também
inúmeras nuances se pensarmos no universo infinito, com incontáveis e incontáveis casas ou moradas, melhor dizendo, na casa do Pai. Mas os orbes, eles estão classificados em estágios, eles se encontram em determinado estágio do processo evolutivo, assim como cada indivíduo, né? Então, uma humanidade que é um indivíduo coletivo, uma individualidade coletiva num orbe, ela se encontra, na sua generalidade, em determinado estágio evolutivo. E assim como os indivíduos, pela lei de progresso, vão avançando na imensa escala ascensional, também os mundos, também os orbes. Uma vez que o resultado médio, digamos assim, da evolução de um orbe é a média dos espíritos que ali habitam. Você vai ter aqueles que estão um pouquinho acima da curva, aqueles que estão abaixo, um pouco abaixo da curva, e você vai ter ali o médio, né? A média, mais ou menos como aquela distribuição muito comum na estatística, né? Na probabilidade, que é a distribuição gaussiana, que a gente chama. Você tem ali a média, você tem o que foge ali, né? O que está para além dos chamados desvios padrão, o que está fugindo um pouco da curva, mas você tem a média. E essa média é o que define, digamos assim, o estágio em que o mundo está. E o que os espíritos nos têm dito é que a Terra, o planeta, a humanidade, estamos passando por um processo de transição. E num processo de transição se intensificam tanto as resistências a um velho modelo que não quer ceder, então, a um velho modelo de sociedade com os valores que vínhamos e ainda cultivamos de um modo geral, o materialismo, o hedonismo, o egoísmo, o individualismo, enfim, esses pilares ainda, o consumismo, o imediatismo, pilares ainda de uma sociedade ou de um modelo, de uma estrutura de sociedade que está ruindo, vamos passando, então vai se intensificando esse processo de resistência desse antigo modelo e vai se consolidando também, aos poucos aí, né, e de maneira cada vez mais intensiva, vão se consolidando os pilares de um novo modelo de vida, de um novo modelo de sociedade, que no caso nosso aqui, são aqueles modelos que nos foram apresentados pelo Cristo no Evangelho, a caridade, a fraternidade, a humildade, a generosidade, serão os novos pilares do amanhã. Então, nós estamos sujeitos a esse processo de mudança de paradigmas. E todo processo de mudança, a gente pensa numa escala menor, né, apenas a título de comparação, quando a gente vai fazer uma mudança na nossa casa, todas aquelas dificuldades, todos aqueles embrólios, ou quando a gente está fazendo uma reforma em nossa casa, como são momentos ali, né, de maiores dificuldades, as coisas não estão muito no lugar, enfim. A gente percebe isso numa simples mudança ou reforma na nossa casa. Imaginemos isso em escala global. Então é daí que nascem esses processos, agitações, né, esses tempos de transição, as dificuldades de entendimento. Então você tem um clima muitas vezes polarizado, impactos do progresso, ou seja, se a gente analisa, né, o progresso em âmbito tecnológico da humanidade de 20 anos para cá, a gente praticamente se assusta. É um novo mundo, né, realmente o que nós estamos vivendo. Essa conectividade que nós temos hoje e a velocidade que ela imprimiu no mundo e na vida, isso era algo quase que inconcebível há 50, 100 anos atrás. Mas hoje nós estamos falando de um mundo absolutamente conectado. E isso tem impactos. Tem impactos no trabalho, né? Com a mudança aí, uma série de antigos ofícios vai perdendo lugar para automação, para tecnologia. Então a gente tem que repensar a questão dos ofícios, né? Isso gera impactos aí no que diz respeito à difusão da informação. O nível de informação hoje que uma criança de 10 anos acessa pela internet, pelo tablet e tudo mais, é muito maior do que o nível de informação que um indivíduo lá com seus 50 anos acessava lá na Idade Média, ou lá nos tempos do Cristo, por exemplo. É um nível assustador de informação. Isso traz impactos,
né? Para a nossa mente, para a nossa relação com tudo isso. Se a gente não aprende a lidar com tudo isso, isso vai nos absorvendo. Daqui a pouco a gente tem dificuldade de concentrar, daqui a pouco a gente tem dificuldade de parar para ler, daqui a pouco a gente, né, tá tão acostumado a ler apenas pequenas notícias, pequenas manchetes, não consegue ir para uma leitura mais profunda, porque a gente entrou nesse ritmo. Então, a gente já vai percebendo por que Emmanuel está preparando esse contexto, né, para chegar lá no tema, calma. Como dizer assim, olha, a gente precisa absorver tudo isso que está acontecendo no mundo, principalmente desses últimos decênios para cá, a gente precisa absorver isso com muita calma. Tá bom que tudo isso trouxe impactos positivos também, né? Como falávamos, a difusão da informação se tornou tudo mais acessível, a própria divulgação da doutrina espírita, do evangelho, tudo isso trouxe impactos positivos, a tecnologia, o celular, né, essa possibilidade de onde estivermos, estarmos conversando com alguém, mas isso também trouxe aí elementos que precisamos aprender a lidar. Quantos de nós não estamos conseguindo lidar, por exemplo, com essa tecnologia? A todo momento estamos recorrendo a isso, deixando muitas vezes de aproveitar, como diz Emmanuel, a bênção dos minutos. Porque a gente está nessa dinâmica, né? Tanta coisa para fazer, tanta coisa para responder, e a gente deixa de aproveitar melhor uns minutos, alguns minutos que teríamos, poderíamos investir numa leitura, numa prece, numa meditação. Conflito de gerações, Kardec descreve isso, né, muito claramente lá no capítulo 18 do livro A Gênese, não só de gerações, digamos, do ponto de vista físico, né, mas até mesmo em termos espirituais, espíritos que já vêm com novas propostas, com novos paradigmas. É isso que Kardec chama lá de nova geração, e aqueles outros que ainda relutam, né, em ceder, né, em determinados valores, em determinados modos de vida, de encarar a vida, e etc. E há um conflito, não deixa de existir ali um certo conflito entre esses ideais, entre esses valores, né? Um consumismo de um lado e do outro lado já aqueles que pregam mais moderação, que buscam uma vida mais minimalista, né, que é um conceito bem aí da modernidade. Por um lado, você vai ter aquela postura mais egoística, né, do pensar em si, do pensar apenas nos seus, e outros que já vêm com uma postura mais abrangente, já mais empática. A questão do hedonismo, aqueles que estão ainda muito voltados apenas para o gozo, a vida como gozo, e outros que já buscam mais a questão do equilíbrio, né, nos gozos materiais, mas também já transcendendo um pouco em busca de outros e mais sutis gozos da alma, por isso mais duradouros também. Isso gera certos conflitos. Então, diante desse contexto, que vale tanto em escala macro, se pensarmos no mundo como um todo, como também em escala micro, por exemplo, dentro do nosso lar, na casa espírita, no nosso trabalho, todo esse contexto, ele nos conclama a um cuidado muito especial com a nossa vida interior, no sentido de estabelecermos essa calma para fazermos uma leitura mais adequada do nosso entorno. Então, hoje, como nunca, nessa velocidade alucinante do mundo exterior, nós somos convidados, e esse sempre foi um convite da impermanência, desde lá de trás, quando Buda tratava, por exemplo, da impermanência, né, quando ele falava que a fonte do sofrimento da criatura humana está no apego à impermanência. Né, nas 4 verdades do budismo, é isso que nós vamos encontrar lá. Ou desde quando Cristo nos falava para que não estivéssemos inquietos, para que nos voltássemos e buscássemos, por exemplo, o Pai no íntimo do coração para conversarmos com Ele. Então, essa impermanência fora de nós sempre foi na vida um convite para nos voltarmos para dentro de nós em busca de estabilidade. E essa intensificação da impermanência fora de nós, né, um dos conceitos mais famosos aí dos últimos tempos, um sociólogo muito reconhecido que desencarnou há não muito tempo, Zygmunt Bauman, quando ele trabalha a ideia de mundo líquido. O mundo de hoje ele está tão fluido, ele está tão dinâmico, ele está tão veloz que ele parece escoar,
pelas nossas mãos. Ele parece não ter mais estabilidade, tanta coisa fluindo ao mesmo tempo. Então, essa condição intensificada é um convite ainda maior da vida para que nos voltemos para dentro, nos preparemos para encontrar, então, individualmente e depois coletivamente, a estabilidade para a construção dessa nova base, desses novos pilares da humanidade do porvir. Então, a gente está percebendo mais ou menos aquilo que Jesus já dizia lá no Sermão do Monte, que os valores no mundo, aquilo que encontramos aqui no mundo, isso está sempre em transformação. E que construímos a nossa estabilidade, a nossa paz sobre isso, é construir sobre a areia movediça. Estamos sempre sujeitos à ruína, entre aspas, né? Às quedas, digamos assim, a destruição da nossa paz, da nossa harmonia. Mas na medida em que vamos nos voltando para dentro, para os valores do Espírito, do qual Cristo aí é esse representante maior que nos foi dado, esse modelo, esse arquétipo, esse tipo principal, mais nós vamos consolidando bases mais sólidas, que serão, enfim, essas bases do porvir. Por isso o reino de Deus começa em nós, no estabelecimento dessa calma, dessa serenidade, para depois transparecer ou irradiar para a vida. E por isso não chegaremos a essa regeneração ou a esse mundo regenerado enquanto não tivermos aqui, na maioria, espíritos regenerados, espíritos pacificados. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os pacíficos ou os mansos, porque herdarão a terra. Quem são aqueles que vão, de fato, construir, edificar, serem os artífices aí mais propriamente desse novo mundo? Aqueles que conseguirem, que se dispuserem minimamente, né, com esforço, com vontade, com perseverança, a encontrar essa mansuetude, essa paz interior. Por isso ele prossegue. Esses são os motivos apresentados por muitos amigos para que lhes enderecemos algumas páginas. Então, olha, o livro nasceu de uma requisição, né? O livro foi um pedido, digamos assim, de alguns amigos que procuraram ali o Chico, né? E pediram algumas orientações acerca de como alcançar, né, essa calma, essa paz, ou como lidar com todas essas circunstâncias do mundo. Se a gente lembrar, o livro Pensamento e Vida também nasceu mais ou menos nesses moldes, né? Um pedido a Emmanuel, e Emmanuel então traz uma cartilha do mundo espiritual, usada lá no mundo espiritual, para os espíritos reencarnantes. Ou seja, uma apostila, um processo ali de instrução pelo qual passam os espíritos que estão voltando à matéria para que estejam conscientes da importância do pensamento na construção da vida. Para que, em estando encarnados, não se esqueçam de que são espíritos e de que o principal atributo criador do espírito é o pensamento, aí aliado, né, à vontade que o orienta, que o disciplina. Então, olha como é interessante isso, né? Tanto o livro Pensamento e Vida como esse livro Calma nasceram a partir de requisições de encarnados, solicitando esse apoio para lidar com a encarnação, com todas as injunções da impermanência da encarnação. E o alto sempre nos responde com recursos, com revelações, com amparo, para que a gente consiga aproveitar ao máximo a encarnação. Então, esses amigos, né, pedem a ele diz, para que lhes enderecemos algumas páginas sobre serenidade e segurança, já que a vida não nos permite parar, nem no plano físico, nem no mais além. Então, o que falávamos, fora de nós, seja na matéria aqui mais propriamente, como também no mundo espiritual, estamos sujeitos à transformação. Somos convidados a interagir com essa dinâmica da vida. Onde, então, nesse fluxo encontrar paz e equilíbrio, segurança, como ele diz aqui, dentro de nós. O espírito que se pacifica, ele transborda. E ele, então, consegue, digamos assim,
domar, governar, vencer o mundo exterior. Dizia já um sábio que aquele que não possui vida interior é escravo das circunstâncias exteriores. Isso é uma grande verdade, o próprio mestre nos disse, quando ele fala assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então não é no mundo, é venci o mundo. Como nos dizer assim, que se a gente não faz esse trabalho interior, do qual o evangelho é para nós o grande material de instrução, o mundo se sobrepõe a nós, o mundo nos envolve, o mundo nos sufoca. Mas quanto mais o espírito desenvolve a sua vida interior, mais ele se expande, ele irradia, ele transborda essa paz para o mundo exterior, ele passa então a reger as circunstâncias. Ele passa a encontrar, mesmo em meio à luta, à dificuldade, paz. É a diferença entre a paz do mundo e a paz do Cristo, que o mestre trabalha também no Evangelho de João. Deixe-vos a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então, a paz do mundo é aquela tentativa inglória de deixar tudo ao redor paradinho, quietinho, né, tranquilinho, para a gente ter paz. Por isso ela não dura nada. Não dura, não dura quase nada. Muitas vezes, quando a gente acha que está nessa paz, estamos, na verdade, no sono da alma. Estamos em processo de ilusão. Por outro lado, a paz do Cristo, não. Ela reconhece essas injunções, ela reconhece o papel da luta, dos desafios, dos problemas para o nosso crescimento, mas como ela se estabelece por dentro, ela consegue lidar com isso e se sobrepor a isso. Eu sempre cito, para ilustrar melhor essa lição do Cristo, uma fala de Guimarães Rosa, no seu livro muito interessante, Grande Sertão Veredas, que é um estudo, na verdade, esse livro, sobre a nossa relação com a vida que nos cerca. As injunções da vida exterior, da matéria, daquilo que nos acontece aqui no âmbito da impermanência. E ele diz assim, ele vai chamar essa vida exterior, no contexto do livro, de sertão. E ele diz assim, ou você governa o sertão, ou o sertão te governa. O que ele quer dizer com isso? Ou você desenvolve uma tal vida interior que você transborde isso, e consiga se sobrepor a esse sertão, ou vencer o mundo, como diz lá o Cristo, ou se você não desenvolve essa vida interior, esse cuidado com o seu mundo interior, o mundo de fora nos absorve. E aí nós somos levados pelos padrões do mundo, Entramos no movimento de multidão, vamos seguindo os mesmos processos, vamos fazendo as mesmas coisas, mas o resultado aí está. Já dizia um sábio também, que não é sinal de saúde estar muito bem adaptado a uma sociedade adoecida. E os resultados desse adoecimento aí estão, Esses pilares, esses valores cultivados do egoísmo, da indiferença, do hedonismo, do materialismo, tudo isso, o resultado disso aí está em tamanha angústia nos corações, nos níveis crescentes de transtornos psíquicos, de desapreço pela vida, nos números alarmantes no que diz respeito ao suicídio. Isso denota que a nossa sociedade como um todo, nos valores mais gerais que ela tem cultivado, está adoecida. E se a gente não desenvolve uma vida interior capaz de se sobrepor a isso e de, também com isso, estimular outras pessoas a buscar outros valores, a gente é absorvido, é tragado por isso e entra nesse modus operandi que não é sinal de saúde. Então é preciso que a gente tenha essa consciência, E é isso que Emmanuel está dizendo. A vida, ela não nos vai permitir parar, ela é isso mesmo, ela é mudança, ela é convite a sempre novos desafios. Vencido um problema, aparecerão outros, cada vez mais desafiadores, justamente para ser esse aguilhão que impulsiona o espírito a progredir. O espírito progride por meio desses aguilhões, É o problema, é a luta, é o desafio que nos impele a subir os degraus, tanto do progresso intelectual, como também do progresso moral. Agora, para que serve a experiência espiritual? Para que serve o desenvolvimento da espiritualidade? Que é o que Emmanuel diz lá no prefácio do Nosso Lar, mais do que espiritismo, espiritualismo, todos nós precisamos de espiritualidade. Para que serve toda experiência religiosa no mundo? Qual a finalidade de todas elas? Levar o indivíduo a desenvolver a sua vida interior de tal modo
desenvolvendo essa serenidade, essa segurança, que ele consiga se sobrepor a todas essas injunções de fora e seguir sereno, seguro, aproveitando tudo isso para crescer enquanto espírito, aproveitando o tempo para a colheita na eternidade, né? Aproveitando o que é transitório para conquistar o que é perene, o que é duradouro. Essa deve ser a nossa relação com o que nos cerca, com a vida ao nosso redor, seja na matéria, seja além dela, até o dia em que seremos então espíritos puros, aí já em perfeita integração e comunhão com o nosso Pai. E nessa condição aí já não há mais aflição, já não há mais angústia, porque um espírito como Cristo já está perfeitamente integrado à fonte da vida, à fonte de toda paz e de toda luz. Então, essa é a meta. Até chegarmos lá, nós somos, como diz Kardec, espíritos errantes ou peregrinos. Não pertencemos a esse tempo, a esse lugar, estamos aqui de passagem. Não somos essa personalidade, momentaneamente nos revestimos desse corpo e dessa personalidade, mas somos espíritos em jornada. O nosso papel é não nos apegarmos, não nos prendermos e com isso sofrer, mas também não menosprezarmos as oportunidades de tudo que a vida nos dá, recursos, profissão, corpo e etc., para construir e edificar o tesouro do espírito, esse sim que permanece. Realmente, prossegue ele, a evolução não se interrompe. Há uma lei, né? É o grande imperativo da vida. Faça-se luz, foi dito lá no início. Esse é o imperativo da criação. Sofrendo ou aprendendo, criando ou recriando, melhorando ou renovando, errando ou reajustando. Toda criatura prosseguirá sempre em demanda aos objetivos supremos da sabedoria divina. Então, o alvo já nos foi mostrado. Cristo nos apresentou esse alvo e mais, nos deu a bússola, nos deu o mapa e se propôs a ser o nosso guia. Então, ao mesmo tempo que ele é o modelo referencial, é o guia que nos conduz nessa jornada. E é preciso aprendamos a focar nesse objetivo para que não nos percamos nos caminhos do mundo aqui, nas curvas e nos atalhos, para que mantenhamos ali no caminho reto, que é o caminho da evolução consciente, o caminho que evita muitas e dolorosas curvas para seguir aquele caminho que nos foi proposto pelo Cristo, que é o caminho ótimo, né? Que é o caminho mais adequado para o ser que anseia, de fato, avançar em direção aos objetivos maiores da vida. De qualquer modo, porém, e seja qual for o ponto do universo em que se lhe ergue a moradia, o espírito necessita de paz em si mesmo, a fim de construir o seu próprio caminho para outros caminhos de elevação. Então, nós estamos num caminho, cada um de nós está aí num patamar da jornada, e estamos sempre buscando os caminhos acima, né? Estamos como um regato, por exemplo, que cai num regato um pouquinho maior, para depois cair num regato um pouquinho maior, para depois cair num rio, que cai num outro rio, em busca do mar. É esse o imperativo da evolução. E um rio, um regato, jamais para de correr. Quando encontra um obstáculo, ele aprende a contornar. Quando não o pode contornar, ele cresce e o sobrepõe, mas ele sempre segue em busca do mar, de regato em regato, de rio em rio, até chegar lá. Assim também nós, cada um de nós, está num caminho, mas para que enxerguemos os outros caminhos que nos esperam, é preciso paz em nós mesmos, para termos discernimento, lucidez, para captarmos a inspiração do alto e seguirmos no rumo certo em busca desses caminhos, desses novos horizontes que nos esperam. Desses raciocínios nasceu este livro, que entregamos ao leitor amigo, desejando-lhe harmonia e confiança em Deus, na edificação da felicidade que aspiramos a conquistar. Então, o livro nasceu com esse propósito, que Emmanuel nos entrega como um presente para que possamos chegar até lá, né? A essa conquista da harmonia e essa consolidação da confiança em Deus.
Porque o espírito que se pacifica, que alcança a calma, calma que nasce da consciência tranquila pelo dever bem cumprido, ele é esse rio, né, esse lago sereno. E ele consegue, então, sempre acessar e refletir a luz divina. Por isso ele é seguro, por isso ele é confiante, porque repousando na tranquilidade de quem fez a sua parte, ele consegue, então, estar tranquilo também para esperar a expressão da parte que cabe a Deus. Se fazemos a nossa parte e nos pacificamos nesse sentido, então, naturalmente, saberemos esperar e confiar em Deus. Agora, quando não fazemos a nossa parte, no fundo sempre fica aquele incômodo, porque sabemos que poderíamos ter feito mais, poderíamos ter feito melhor, e aí até mesmo a nossa confiança em Deus fica abalada, porque fica comprometida por esse incômodo consciencial de não termos feito a nossa parte. Quando, porém, fazemos a nossa parte, quem faz a sua parte, quem cumpre o seu dever, recebe o salário da paz, né? Recebe o retorno da paz, da calma, da tranquilidade e da confiança. Calma é a legenda que nos define o volume despretensioso, ou seja, o título do livro. Que semelhante bênção possa fortalecer-nos a todos em meio dos obstáculos e embates, dificuldades e provas com que, porventura, ou seja, os que estamos vivendo agora, ou os que porventura vamos encontrar, todos os haveremos de encontrar, cada um com as provas, com as lutas que lhe cabem, né? Com os desafios que lhe dizem respeito, que são aí a necessidade de cada um no momento evolutivo em que está. Então, em meio dos obstáculos, embates, dificuldades e provas com que, porventura, sejamos defrontados em nossa marcha para o amanhã sempre melhor, com o apoio de Jesus, o Mestre e Senhor, são os nossos votos. Vale destacar aqui essa expressão, amanhã sempre melhor. Que linda expressão! Porque o nosso amanhã, ele vai ser sempre melhor. Se existir de nossa parte o mínimo de esforço, cada novo dia ou a cada novo dia estaremos melhores. Seremos uma versão um pouquinho melhor de nós mesmos, porque é isso que o futuro reserva a todos aqueles que valorizam e aproveitam o presente e as circunstâncias que o presente nos traz. Então, é aprender com o passado para sabermos melhor valorizar o presente, na esperança e na certeza de encontrar um amanhã sempre melhor. É essa calma que o Evangelho vai nos dando, que a doutrina espírita, consoladora por excelência, vai também nos trazendo, na medida em que nos diz que esse futuro, esse amanhã sempre melhor, depende de nós e depende de Deus. Da parte de Deus, só esperamos o melhor, absolutamente o melhor. Se fizermos o mínimo de nossa parte, não há o que temer, não há o porquê estarmos inquietos, que é o que Jesus nos diz lá de maneira muito bela, naquela passagem poética do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando fala da providência divina, né, que veste os lírios, que alimenta os pássaros, que ajuda a todas as criaturas, que ajuda toda a terra, todos os seres, e que, obviamente, não se esqueceria de nós. Se fizermos a nossa parte, saberemos, então, refletir essa paz que reina no universo, essa paz que é a paz de nosso Pai, que é a paz do Cristo. Esse é o prefácio, meus amigos. Como vocês viram, já nos propõe aí, ou nos traz algumas reflexões muito proveitosas. A partir da próxima semana, a gente entra propriamente no livro, aí já no capítulo 1. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco aqui, né, nesse primeiro dia, nesse início, a Kátia, a Rosane, o Tavinho lá no YouTube, né, o Márcio, José Ribeiro aqui no Facebook, a Alexandra também no Facebook, a Zenilda no YouTube, a Ana Maria, o Hernandes também no YouTube, enfim, a todos vocês o nosso abraço, os nossos votos de paz, de muita luz e de muita calma, serenidade nesses momentos que estamos vivendo. O alto espera isso de nós para que possamos refletir a luz da bondade, da misericórdia que nunca nos falta e nunca nos abandona, refletir essa luz
àqueles que não têm encontrado calma, serenidade, àqueles que têm caminhado por entre as sombras do desespero, do medo, da aflição. Saibamos confiar, saibamos serenar o nosso mundo interior, a fim de que o alto possa alcançar também os nossos irmãos por meio dessa nossa reflexão, por meio dessa nossa serenidade que irradia e que contagia, né? A gente termina aqui por hoje, agradecendo a presença de todos, mais uma vez agradecendo a Rede Amigo Espírita, ao Zé Aparecido, pelo convite, pela oportunidade, pela parceria. Os nossos votos aí a todos, né, até a semana que vem, uma semana aí de muita paz, de muita luz, e que Deus, que Jesus, sigam nos abençoando, amigos, que a gente siga confiante na certeza de que o amor rege a vida e que esse amor é infinito. Não importa quais sejam os nossos tropeços, lá Ele estará para nos amparar e nos apresentar horizontes sempre renovados, novas oportunidades para recomeçar e para semear dias melhores, aproveitando o presente que nos é dado. Um grande abraço a todos, ficamos por aqui e até semana que vem. Muita paz.